Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Gente, aqui tá tão frio hoje, tá tão gelado, que eu tô com a mão gelada e eu tô na sala aqui todo fechado, quentinho, mas tá muito frio. Eu não sei como é que tá aí na tua região, mas hoje eu quero, dar uma continuidade naquilo que a gente tratou no último vídeo relacionado a dinheiro, né? Onde eu contei a minha experiência, né? Então, se você não assistiu esse vídeo e caiu aqui nesse, eu quero te orientar, né? Depois voltar lá assistir, porque hoje é uma continuação daquilo que foi falado no último vídeo, onde eu te ensinei uma ferramenta, né? Então, sempre com papelzinho e caneta aí para estar anotando tudo aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então, o que eu vou compartilhar com você hoje aconteceu com a gente alguns anos atrás e foi algo que veio do Senhor também, um direcionamento. E tudo que eu trago para vocês aqui, tudo eu já passei na minha vida primeiro, tá? Pode ter certeza. Então, assim, eu estava vivendo uma situação, Deus trouxe uma estratégia, um direcionamento, eu obedeci e hoje eu tenho colhido frutos de algumas coisas que já é tempo de colher, né? E eu sei que tem coisas que eu ainda não colhi porque ainda não chegou o tempo da colheita, mas ele vai chegar. Porque se tem uma coisa que é certeza, tá, gente? Você escolhe o que planta, mas a colheita é consequência. Então, a gente tem o livre-arbítrio, a escolha, o poder da escolha está nas nossas mãos. Né? Então, não adianta a gente querer plantar qualquer coisa aí e querer colher abundância, porque não é dessa forma. E eu quero falar para você também que muitas vezes eu já me senti assim também de achar que nunca chega essa colheita, de que eu estou fazendo bem, de que eu faço tudo certo, de que eu ajudo, né, de que eu faço tudo certo, de que eu sou uma pessoa honesta e parece que as outras pessoas é que prosperam e eu não. Mas eu quero te dizer, continua. Continua cumprindo o que é certo, sabe, firmado na verdade, porque no tempo certo você vai colher. E não tardará, porque nada que o Senhor faz é fora de tempo. O Senhor faz tudo no tempo certo, na hora certa. E coloque algo no teu coração. Pode ser que ainda não chegou a colheita, porque Deus está preparando você. Porque você tem que estar firme, forte, maduro, porque é uma grande colheita que está chegando nas tuas mãos. Então você não pode estar de qualquer jeito. Então olhe para esse processo não como uma demora, não como um esquecimento de Deus, ou talvez algo que não vai acontecer. Ai, será que eu entendi errado? Será que aquela palavra chegou até mim, errou o endereço? Não errou o endereço, não errou de pessoa. Eu só quero te dizer que Deus está preparando você, está te capacitando, te forjando, para a hora que as promessas começarem, a colheita chegar, você tem a estrutura. Você tem a estrutura para suportar e manter isso que está chegando. Sabe, agora falando com você me veio muito forte assim, ei, prepara os celeiros. Prepara os celeiros para receber, sabe? Porque a colheita é grande e você vai ter que ter lugar para guardar. E você já está com os celeiros prontos para poder guardar? Você está preparado? Você está pronto para a colheita chegar? Ei, quando aquele agricultor ele está plantando, ele está semeando, ele já está preparando tudo para o tempo da colheita. Não espere arrumar, preparar as coisas para quando a colheita chega, porque aí pode ser perigoso demais. Mas não estava nada no script isso, mas eu estou dizendo na direção do Espírito, está vindo muito forte no meu coração. Prepare os celeiros, porque é grande a colheita. Amém? E agora começou a chover aqui. Tô olhando uma chuva gostosa lá. Ei, a chuva que vem, que coisa maravilhosa, né? Para molhar essa plantação, vem para regar essa plantação. Peraí que tem até uma frase aqui que eu quero ver, tá? Peraí um pouquinho. Começou, né? A gente vem aqui querendo falar uma coisa. Só um minutinho, tá? Tá abrindo aqui.
Olha só, na hora que eu olhei a chuva, né, veio algo forte no meu coração que fala sobre a chuva seródia. É a chuva de primavera no Oriente Médio que ocorre no final, no final da estação das águas. Na agricultura antiga, ela servia para fortalecer os frutos e preparar a plantação para a colheita. Olha isso! E aí o termo também possui um forte sentido espiritual na Bíblia, onde simboliza o poder de Deus para amadurecer a fé e preparar os fiéis. Então, gente, olha só, tô lendo com você aqui junto, tá? Olha só, significado prático e bíblico. No campo, o que significa essa chuva seródia, né? Seródia. É a última chuva antes do verão seco. Ela ajuda o trigo e outros grãos a crescerem bem antes de cortar os frutos. Isso no campo, aqui, né? Na prática. Na fé. Representa o toque final de Deus na vida de uma pessoa. E aí, olha só do que a gente estava falando. Eu estava falando, prepare os teus celeiros, é tempo da colheita. Aí Deus vem, manda chuva e traz a memória sobre algo que está aqui na palavra de Deus. Então, deixa eu só ver mais uma coisinha aqui, né? Porque Deus é lindo, né, gente? Amém. É isso mesmo. Então, né, descansa o teu coração, prepara os celeiros, se prepara para a colheita. Amém? E aí, vamos dar continuidade naquilo que eu queria falar sobre o vídeo hoje mesmo, né? Então, o que eu queria falar com você hoje? Sobre uma experiência que eu vivi relacionada a dinheiro e relacionada a dívidas, né? Quando a gente fala que dinheiro é emocional, deixa eu só responder meu filho aqui, que ele está em casa perguntando se é para fechar as janelas. E eu vivi uma experiência muito maravilhosa com Deus, né? E ali ele mostra o amor, o cuidado, a paternidade dele em cada detalhe, sabe? Porque às vezes a gente, né? Por que o dinheiro é emocional, né? Porque que a gente acaba se endividando, né? Entrando em muitas dívidas. E isso tudo é emocional, porque como a gente foi criado, como a gente teve, qual foi o nosso relacionamento com o dinheiro, teve alguma explicação sobre educação financeira no lar? Antigamente não tinha, hoje já é difícil, imagina na nossa época, né? Então a gente acreditou e aprendeu sobre dinheiro pelo que a gente viu, pelo que a gente experimentou, às vezes muita escassez, muita falta, né? Então tudo isso impacta diretamente na nossa vida hoje. Então, assim, às vezes a gente ganha o dinheiro, né? Como eu já ouvi pessoas falar para mim assim, ó, Sinara, o dinheiro vem, mas ele não para, né? Eu não consigo, quando eu compro demais, eu sou compulsiva. Enfim, todo excesso, ele aponta uma falta, né? Então, muitas coisas a gente faz realmente por emoção, né? A gente gasta por emoção, a gente gasta para suprir uma necessidade, uma falta interna, né? Que na verdade não é dinheiro, não é coisas, não é pessoas, não é comida que vai fazer isso suprir em nós, né? Mas é a presença de Deus. Até ontem eu estava ministrando num GP de casal e a gente estava falando, né, que existe um buraco, uma lacuna dentro de nós que tem o tamanho exato de Jesus e que a gente pode buscar suprir tudo, tudo. Ainda assim, a gente vai ter falta de tudo. Porque a gente pode ter tudo e não ter Jesus, a gente vai ter falta de tudo. Agora, quando você tem Ele,
e às vezes não tem nada. Mas ainda assim você não tem falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Mesmo tendo, não me fará. Sabe? Mesmo que a conta bancária não esteja boa, mesmo que o boleto esteja atrasado, mesmo que as dificuldades estejam batendo na minha porta, ainda assim eu não terei falta de nada, porque o Senhor é suficiente. A graça dele me basta. E aí a gente vai seguindo uma vida mais leve, com mais entendimento, mais maturidade, né? Porque a ansiedade, ela tem nos roubado esse lugar em Deus. A ansiedade, ela faz a gente se preocupar com coisas lá na frente e a gente não consegue desfrutar hoje, sabe? O hoje tá passando atropelado por nós. A gente não tá conseguindo lidar com o hoje. E a única coisa que a gente tem controle e certeza é do hoje. O que eu tenho certeza é aqui, que eu tô aqui com você, falando com você. Eu não tenho certeza do que vai acontecer à noite. Eu não tenho certeza, eu faço planos, mas pode ser que esses planos fiquem pelo caminho. Isso é tão real que deve fazer uns 10 dias eu perdi uma vizinha, uma médica. Ela tinha 44 anos e faria 45 no dia seguinte. E ela faleceu um dia antes do aniversário dela de 45 anos. E aí eu fiquei pensando. Eu olhei o carro dela lá na garagem, parado. E aquilo me fez refletir, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, quantos planos ficaram pelo caminho? Quantos sonhos ficaram pelo caminho? Né? O que ela estava preparando para o aniversário dela no dia seguinte? O bolo, o salgadinho, como ia ser a comemoração. E esse dia nem chegou. Chegou para nós, para ela não chegou mais. Então, a única certeza que a gente tem é o hoje. Quando que você pensa que você no outro dia não está mais aqui? Se a gente tivesse essa consciência de não saber quando a gente vai morrer, porque a gente não sabe, mas essa consciência, esse senso de urgência, de amar e cuidar e viver o hoje, sem se preocupar com amanhã. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe nem se o amanhã chega. Então, como eu escutei ontem, o amanhã é hoje. Viva o hoje, você só tem o hoje. Né? Para que tentar controlar coisas que não estão no teu controle? Então, descansa teu coração. E sobre o dinheiro é isso. Sabe? Como que vai ser? E os boletos do mês que vem? Porque olha só, tá difícil esse mês, olha como que tá o governo, como que tá aquilo. Gente, é tanta preocupação. E quando você chega lá, daqui um mês Deus proveu de uma forma diferente, Deus pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar, imaginar ou pedir para Ele. Só que às vezes você chega lá já cansado, esgotado, às vezes já está doente, teu corpo físico já está sentindo todo o teu estresse. Uma das maiores causas de morte, de infarto, de AVC é o estresse. O estresse está matando a gente. Sendo que o Senhor fala, ei, não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, coloca a tua ansiedade sobre mim, deposita em mim, entrega para o Senhor. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente quer levar, a gente quer dar conta, a gente quer fazer e não entrega para o Senhor. Então, vamos entrar bem no tema aqui, né? Que tudo isso que eu tô falando tem tudo a ver com o que eu vou falar, tá? Eu lembro que o Jean, o meu esposo, ele se culpava muito por um tempo, ele ter, assim, gastado, não ter, a gente não tinha, né, essa educação financeira, a gente não sabia lidar com o dinheiro, não sabia. E como ele é corretor de imóveis, então muitas vezes caiu uma comissão boa, a gente gastava, fazia, ia passear, lá, né, aquela loucura toda, só que esquecia que às vezes ele ficava 2 meses sem vender, 3 meses. E aquele dinheiro, a gente tinha que chegar na nossa mão e a gente saber administrá-lo. E o que nos faltava era o quê? Sabedoria em administrar aquilo que caía nas nossas mãos. E isso é com dinheiro, isso é com o nosso relacionamento, isso é com o nosso trabalho, com tudo, gente. Nós precisamos ter sabedoria para administrar a nossa casa, administrar os relacionamentos, administrar a nossa vida como mãe, como esposa. Nós precisamos ter sabedoria. E sabedoria, e fruto da sabedoria é maturidade. Então, quanto mais você busca, e a palavra de Deus diz, aquele que pede, o Senhor, ele derrama deliberadamente, a palavra diz assim, é deliberadamente, ele dá, ele derrama sobre você.
Mas tudo que ele quer é que você busque essa sabedoria nele. Você precisa reconhecer que você precisa de sabedoria. E o Jean, então, entrou num lugar de culpa, quando ele viu as dívidas, enfim. E ele dizia assim, ó, ele acreditava, né, no coração dele, por todas as crenças que ele trazia, de que ele precisava agora, já que ele bagunçou, agora ele precisa ser homem para botar para consertar. E não, Deus não podia estar nessa história, porque foi ele que estragou, foi ele que bagunçou, então ele tem que arrumar. E depois que ele arrumasse, ele poderia trazer Deus. Olha como nós enxergamos Deus, né? Como se Deus estivesse chateado contigo, iria brigar, sabe? Porque a gente olha para Deus através das experiências que a gente teve no passado, porque era assim. Muitas vezes, não sei você, a gente errava na nossa casa e o pai ou a mãe dizia o quê? Agora te vira. Agora vai arrumar o que tu fez. Te vira, eu não vou te ajudar. E a gente olha para Deus, a gente acha que Deus está olhando para nós dizendo assim, te vira, eu não vou te ajudar. E não é assim. E eu dizia, amor, tu tem que entregar para ele te ajudar, para ele te dar estratégia, para ele te ensinar. Porque a gente não fez isso porque a gente queria. A gente errou muitas vezes por falta de entendimento mesmo, de sabedoria. E muitas vezes a gente pega coisas e a gente não pede a direção de Deus. Quantas coisas? Muitas vezes a gente não pede a direção de Deus para comprar um carro, para comprar coisas, aí a gente vai se enfiando em dívidas, aí às vezes a gente tá com medo, se preocupa porque às vezes gastou demais, aí o que a gente corre? Para um cartão, para um limite especial, para cheque, né? Para limite de conta, cheque, às vezes vai para um agiota, às vezes vai para empréstimos, e aí a gente entra como que eu posso dizer assim, como se fosse um furacão. E a gente não consegue sair daquilo. E eu vou te dizer, se a gente não buscar conhecimento, sabedoria, se a gente não buscar ajuda de Deus nesse momento, muitas vezes a gente vai ficar ali só andando em círculos. Círculos, círculos, círculos e nunca sai. Ou então dizendo, né, achando, não, eu preciso resolver, depois que eu resolver, porque Deus não vai me ajudar. Olha só, eu baguncei. Então meu marido se sentia muito culpado. E assim, não foi, a gente né, teve dívidas, não foi gastando com besteira, sabe? É por quê? Porque no trabalho às vezes não estava vendendo, eu não estava trabalhando, então foi virando uma bola de neve. E aí eu lembro que era uma coisa que, meu Deus, assim, ó, tirava toda a energia dele, sabe? Ele ficava muito mal com aquilo, que aí acaba sujando teu nome. Eu tô aqui ó, sendo bem vulnerável para você, sabe? Porque eu sei que isso que eu tô passando, muitas pessoas estão passando, outras já passaram, sabe do que eu tô falando, né? Talvez você não passou, talvez um dia vai passar, enfim, mas eu não tô, né, profetizando isso. Mas eu quero, né, ser aqui realmente ter um tempo de conversa mesmo, de abrir coração, né? E aí eu lembro que, acho que uns 2 anos atrás, eu estava em Itapema, lá, passando uns dias lá, e o Jean ia me buscar, pra gente ir embora no dia seguinte. E aí eu falei, aí eu tava lá, tendo um tempo com Deus, orando, o Senhor falou assim, filha, eu quero que você vá fazer uma janta, não precisa comprar a janta, você faz essa janta, eu tinha as coisinhas em casa, faz uma janta e prepara uma mesa, para você e para o Jean. Eu quero que você sente nessa mesa e vocês façam uma mesa de ação de graças. Vai prestando atenção aí. E ali você vai agradecer. Como se já fosse verdade. Todas as palavras que eu já declarei sobre a tua vida, tudo aquilo que você já sabe que eu tenho como plano para a tua vida. E começa a agradecer. Ah, Sinara, mas eu não tenho nenhuma palavra. Então começa a agradecer pelas coisas que você quer viver. Então começa a agradecer, obrigado, Senhor, pela minha casa, pelas minhas contas pagas. Começa a agradecer. Obrigado pela prosperidade sobre a minha casa. Começa a agradecer. E ele falou, e depois vocês façam uma ceia e jantem. E aí naquele momento a gente começou a agradecer a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Eu já fui falando da casa que eu sonhava, sabe? E aquilo foi me dando uma alegria, gente. Eu fui agradecendo, meu Deus, parecia uma coisa que era real. E isso é muito espiritual, né? E fé é isso, é você primeiro pisar pela fé, é você pisar primeiro pelos olhos, com a fé, depois é fisicamente. Então, olha o Senhor, né? Ensinando algo muito lindo. E aí a gente começou a agradecer e de repente a gente começou a chorar.
A gente começou a chorar, porque o nosso coração era tão grato ao Senhor, tão grato, tão grato, tão grato. E a gente agradecendo, sabe, vivendo aquele momento, eu e o Gian, né, como marido e mulher, como uma só carne, como parceiros de vida, como amigos, nenhuma acusação. Eu não estava acusando ele por não ter sido um bom administrador, ele não estava me acusando, não. Naquele momento não era hora de acusação, não era hora de quem é o culpado, não, era hora de fazer isso aqui, ó, sabe, se unir, entrelaçar, e sabe, e apresentar para o Senhor, agradecer. E a gente fez. Aí a gente ceiou e depois a gente jantou e aquela janta ali foi tão maravilhosa. Eu posso dizer que foi muito melhor do que comer um banquete em qualquer outro lugar. Porque ali nós estávamos comendo na mesa com o Senhor, em paz, como marido e mulher, com verdade, com honestidade, sabe? E tão maravilhoso a gente ser livre para isso, né? E aí tá. Então, né, a gente saiu até mais leve daquela mesa, foi muito bom. Passou mais, eu não sei quanto tempo mais, não sei se foi uns 15 dias, 20 dias, o Senhor me deu uma outra direção. Ele falou, filha, agora eu quero uma outra mesa. Agora eu quero que vocês sentem na mesa, aí nós já estávamos na nossa casa, eu quero que vocês sentem na mesa, peguem papel e caneta e coloquem tudo que vocês devem naquele papel. E eu confesso para vocês que muitas vezes a gente fugia de colocar no papel, porque às vezes a gente tem um medo de visualizar aquilo, como é que tá essas dívidas, a gente é melhor, não, tá aqui na minha cabeça, não tá não. Às vezes a gente acha que tem mais, às vezes a gente acha que tem menos, então a hora que a gente coloca no papel, que a gente visualiza, a gente vê se o estrago tá muito grande ou se tá pequeno. Mas em tudo o Senhor tá, não importa o tamanho do estrago, não importa o tamanho da dívida. Sabe? Ah, Sinara, mas não importa. Importa o quanto você confia naquele que vai te ajudar. Deus não vai pegar e dizer assim, agora eu vou pagar tudo pro meu filhinho, tadinho. Não, Deus não vai fazer isso. Mas Deus vai te ajudar, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te ensinar, sabe? Ele vai te dar muita sabedoria para você começar a administrar, a você pegar o dinheiro que está entrando, saber administrar, começar a pagar as suas dívidas, nem que seja aos poucos, sabe? Buscar estudar sobre educação financeira, às vezes até pegar, sabe? Estudar com alguém, pega instruções no YouTube, enfim, né? Mas Deus vai te dando essa sabedoria. E aí, naquele momento, o Senhor falou, agora é uma mesa de arrependimento. Eu quero que vocês se arrependam por todas as vezes que vocês compraram sem perguntar para mim, que vocês se colocaram, né, nesse lugar de agora de endividamento, né, porque a gente quis fazer muitas coisas com a força do nosso braço, do nosso jeito, e sem perguntar para o Senhor se era a hora, se podia, se não podia, se era o momento, né, e muitas vezes, por que o dinheiro é emocional? Porque muitas vezes a gente acaba comprando, não porque a gente precisa ou porque a gente quer algo melhor para nós. Muitas vezes a gente faz para provar para os outros que a gente é o que a gente pode. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente compra muito pela motivação errada, para provar algo para alguém, para mostrar que nós somos ou que nós temos alguma coisa. Então, por isso que o dinheiro, muitas vezes, na nossa vida é emocional por causa disso. Né? Quero provar, todo mundo está comprando, também vou lá comprar. Eu vou fazer lá o financiamento, eu dou conta, depois não dá conta, porque não fez as contas certas, né? Fez por empolgação, por emoção. Então, cuidado, né? Às vezes, será que você não tem coisa aí na tua casa que você comprou e que você olha lá e diz assim, eu nunca usei? Eu tenho, tá? Esses dias eu estava olhando um vestido com etiqueta. Eu nunca usei ele. E aí? Só que foi pago, tava lá. Então, assim, quantas coisas a gente faz por emoção, né? Então, por isso que o dinheiro é emocional, porque a gente acaba gastando, por isso que o dinheiro vem e não para. A gente trabalha e ele não para, por quê? Porque na hora de gastar, eu gasto pela emoção. E aí, naquela mesa, a gente pegou papel e caneta e a gente colocou tudo lá. A gente fez um dossiê, né? A gente estava fazendo um levantamento ali e falando com o nosso gestor financeiro, chamado Jesus. Glória a Deus, que ele seja o teu gestor financeiro também. E eu sentei ali e ele falou assim, eu quero que vocês se arrependam e que vocês entreguem para mim, porque eu vou entrar agora e eu vou ajudar vocês a sair desse buraco.
E, gente, aquilo foi tão libertador. Aquilo, eu senti tanto amor de Deus, sabe por quê? Porque ele não pediu pra gente fazer primeiro a mesa do arrependimento, primeiro a mesa do perdão. Ó, vocês fizeram, sabe? Ele não veio acusar a gente. Ó, vocês se arrependam, porque vocês não perguntaram pra mim, olha que você, agora isso aí é culpa de vocês. Não, pelo contrário, primeiro ele disse assim, vai lá e faz uma mesa de ação de graça, primeiro agradece. Depois a gente vai consertar isso. Ai, como Deus é lindo! Por quê? Porque ele faz totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu, do que a gente acha que é certo, do que a gente aprendeu e ainda quer repetir na vida dos nossos filhos. Mas ele foi primeiro, ele nos amou. Primeiro ele acolheu, ele cuidou, sabe? Ele trouxe uma esperança. E depois ele disse assim, ele trouxe a memória, o que nos traz a esperança, que foram as palavras. E ele quis dizer o que para mim? Sinara e Jean, a dívida, o que aconteceu não define o que eu tenho para vocês. Sabe, às vezes a gente erra em algumas coisas da nossa vida e a gente acha que a gente não tem perdão, que a gente não vai conseguir sair daquilo, mas eu quero te dizer, o Pai quer te ajudar. Talvez hoje não é a dívida que você tem que entregar, mas é o teu casamento, é o teu trabalho, é o teu filho. Entrega para o Senhor e descansa nele, deixa ele vir te ajudar. E naquele momento a gente olhou as dívidas no papel, que a gente pensou assim, meu Deus, como que a gente vai sair desse lugar? Quando a gente olhou, a gente até olhou um para o outro, tipo assim, mas não é tudo aquilo que a gente pensou, não tá difícil, sabe assim, deu até, mas não, por que não tá? E mesmo que fosse muito mais que aquilo, não era difícil, por quê? Porque eu sabia quem estava comigo naquele processo, naquele barco, sabe? E aí a gente apresentou, eu peguei aquele papel e falei, Pai, eu entrego para ti tudo aquilo que eu fiz, sem entendimento, por carência, por emoção, às vezes com a motivação errada, e eu te peço agora, entra nessa bagunça e nos ajuda, nos traz a estratégia, manda as condições e nos capacita para sermos um administrador do teu reino. Porque como é que ele vai liberar coisas grandes na mão de crianças que não sabem cuidar, administrar? Ele não quer, quando ele libera, né, tesouros nas nossas mãos, prosperidade, não é para perder minha família maravilhosa, meu lindo, minha linda. É para a gente cuidar, é para a gente guardar, é para a gente fazer mais, porque o reino é para o reino. Nós somos, não podemos esquecer que nós somos mordomos, somos administradores das riquezas do Pai. E aí naquele momento foi tão gostoso, a gente se sentiu tão amado, tão acolhido. E eu vou dizer para vocês, depois daquilo, as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas. Só que assim, o dinheiro vinha. Ele não dizia assim, filha, esse dinheiro é para isso, isso, isso. Não, o livre-arbítrio continuava em nós. A decisão do que iríamos fazer. Então é naquela hora que a gente ia mostrar se tudo aquilo que a gente estava vivendo no Senhor, se tudo aquelas mesas que a gente fez com Ele, se aquilo ali realmente estava entrando na nossa mentalidade, porque é na prática. Então na prática o Senhor vai querer ver se você está, sim, obedecendo aquilo que Ele pediu, aquele que Ele te direcionou, ou se você vai pegar aquele dinheiro e vai gastar com outras coisas. Claro que quando o dinheiro vem, dá vontade, porque sempre tem uma coisinha, a gente sempre precisa de uma coisinha. Mas naquele momento é a hora de decidir o que você vai fazer. Você já tem uma palavra, você já tem um direcionamento. A gente se perde porque a gente desobedece, porque a gente sai da direção de Deus, porque a gente sai do centro da vontade dEle. Então, o que eu quero testemunhar para ti nessa tarde é o amor e o cuidado do Pai, até para te tirar das dívidas. Porque o prazer que Ele tem é de fazer você prosperar, de que você não vai precisar correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de você. O Senhor, tem até uma frase nesse livro aqui, que o dinheiro é emocional, que fala assim, quer ver? Eu gosto dessa frase. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou a solução está em nós. Então presta atenção nessa frase. O dinheiro, ele é um ótimo servo quando ele te serve. Agora ele é um péssimo senhor. Ele não pode ser o senhor da tua vida. Ele não pode ditar as regras da tua vida. Você não pode ser um escravo do dinheiro. Tá entendendo? A palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve a Mamon. Então, cuidado.
sabe? Hoje gasta tempo, fala com o Senhor, né? Olha para a tua vida, se autoanalisa, vê o que está acontecendo com você, vê realmente, né, o que está acontecendo. Poxa, é emocional, o que eu tenho que fazer então para curar as minhas emoções? Preciso procurar ajuda, eu preciso me tratar nessa parte, porque às vezes você quer ir lá só cuidar das finanças, mas você não trata o teu emocional. E eu vou te dizer uma coisa, não adianta remediar, você tem que ir na causa, porque quando você trata a causa, todas as demais coisas vão ser resolvidas, sabe? Então o dinheiro é emocional, então se dinheiro é emocional, você primeiro tem que tratar as tuas emoções. Isso é para tudo, para todas as áreas da nossa vida, né? Então, que Deus, através desse testemunho, e eu vou dizer assim, que gente, é assim, ó, eu vou dizer para ti, e Deus faz, tá? Deus é fiel e Ele nos tirou daquela bagunça. E é assim, ó, eu vou te dizer como é libertador, sabe? E aí você vê que o processo te gerou maturidade. E essa maturidade, agora, quando o dinheiro chega, você não sai correndo. Algumas vezes o dinheiro chegou na nossa mão e a gente não saiu correndo mais. Ai, tenho dinheiro, vou comemorar. Tô não sei o quê. Tudo a gente quer gastar. Tudo. Não, vai ter momentos assim, ó. Não que eu tô dizendo que você não comemora, mas vai ter momentos em que a gente tá ali saindo, a gente tá comprometido com uma missão. É igual, eu lembro sim, de pessoas que, quando elas começam a construir a sua casa, elas param de jantar fora, elas abrem mão de muitas coisas. É um momento de... Ai, como que é a palavra? Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Mas é um momento em que eu tenho que me sacrificar. É um momento, um período de sacrifício. Por quê? Para ter outras, eu não posso ter tudo que eu quero. Então, para mim ter alguma coisa, realizar um sonho, às vezes eu vou ter que abrir mão de outros. Às vezes a gente quer viajar, mas a gente não quer abrir mão de alguns supérfluos, de alguns carrinhos da Shein, da Shopee, TikTok Shop, a gente não quer. Então vai ter momentos em que, se a gente olhar para o nosso guarda-roupa, tá cheio de roupa, tá cheio de sapato. Por que a gente precisa de mais um? Por que a gente não pode se virar assim? Para mim fazer uma viagem, eu tenho que me virar assim, sem comprar nada, durante um ano. Então tudo é organização, tudo é planejamento, e tudo isso só vai acontecer se a gente tiver maturidade para lidar com isso. Então é mais fácil a gente dizer, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, isso é impossível para mim. Não é impossível. É que no meio da tua bagunça é impossível ver uma saída, mas se você sentar e fazer isso que eu te disse, faz uma mesa, sabe? Faz um jantar, prepara um momento você e o teu marido. Ah, se é só você, faz só você. Naquele momento tem um tempo de mesa com o Senhor. Agradeça e depois passe ali. Não, pode ser na mesma semana, depois faça uma mesa com ele de arrependimento, de perdão, de pai, me ajuda aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui o que eu devo, o que eu preciso. E isso vai ser leve para você. E você vai ver como você vai alcançar, sabe, esse pagamento das dívidas, sabe, muito mais rápido e com muito mais leveza. Não precisa ser pesado, não precisa se ferir todo o tempo, não precisa, sabe, perder noites de sono, não perca a tua paz, mas confie no Senhor. E Ele vai guardar tudo para você, Ele vai te ajudar, vai te dar as estratégias, vai abrir a porta, vai mandar cliente, porque Ele vai olhar e vai dizer assim, agora Sinário e Jean, eles estão sabendo, eles estão comprometidos com aquilo. Enquanto você fugir das tuas responsabilidades, não vai resolver nada. Fugir não resolve problema. Encare, muitas vezes a gente quer fugir de olhar, não quer nem ver o estrago, porque a gente já se sente tão culpado, tão errado. Não. Aquele que não assume as suas responsabilidades, não vai acontecer nada, né? Então, assim, assuma. Quantas pessoas, elas querem ser curadas, mas elas não querem encarar a dor de tocar nos assuntos que machucam? Eu já falei com vários, eu atendo todos os dias. E tem pessoas que elas ensinaram, eu quero fazer terapia tudo, mas eu não quero tocar nisso. Eu quero resolver isso, mas eu não quero tocar nisso. Aí eu falo, opa, e aí como que eu ajudo se a pessoa não consigo? Porque se ela quer resolver algo que está acontecendo hoje na vida dela, eu vou ter que tocar nas coisas que causaram essa dor. E aí ela não quer. Então, infelizmente, eu não consigo te ajudar. Então você tem que ter, sabe, esse olhar de que você vai ter que encarar a realidade dos fatos. Errei? Ok. Mas isso é autorresponsabilidade. É você olhar e não se culpar, mas você olhar e eu errei, mas eu tenho um Deus que me ama, me perdoa e que está de braços abertos para me ajudar. Amém? E que ele não fica me acusando, ele não tem um dedinho acusador. Ó, viu? Olha aí, ó, tá vendo? Por isso, ó,
Ele não vai te comparar com outro. Olha aí, ó. Tá vendo, Gia e Sinara? Os meus outros filhos lá fazem tudo bonitinho, olha lá. Por isso que eles têm as coisas, vocês não. Jamais. Jamais. Ele é um pai de amor, ele é amoroso, cuidadoso. E tudo que ele quer é que você entenda, para que você se posicione e viva tudo aquilo que ele tem. Se tem alguém mais interessado em que você viva tudo que ele já sonhou e planejou para você, é ele. Poxa, ele pensa assim, meu Deus, eu tenho aqui um plano maravilhoso para ele. E eu preciso que ela entenda isso, eu preciso que ele entenda isso. Então Deus é o teu maior amigo, é o teu melhor amigo nessa hora, é o teu ajudador. Ele não quer nada em troca, ele só quer que você obedeça, porque se você obedecer, você vai viver tudo que ele tem para ti. Obediência te protege. Então, que Deus te abençoe, sabe? Assiste o último vídeo, inclua esse aqui também e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, que precisa sair desse lugar de culpa e ser livre para que ele possa, né, resolver tudo aquilo que a gente botou a mão, estragou, sim, a gente bagunçou, mas ó, eu tenho um Deus que é meu amigo, que é fiel, que é grande e que quer me ajudar. Amém? Então, compartilhe, curta, comente e ó, bota em prática, porque tu pode ter certeza que você vai viver coisas extraordinárias no Senhor e que tudo aquilo que hoje você está vendo como uma bagunça, o Senhor vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Eu tenho certeza disso, porque eu confio no Pai que eu sirvo. Eu tenho um Deus e um Pai maravilhoso, e Ele é o mesmo Pai, é o mesmo Deus que você tem na tua vida. Ele está acessível para você. Amém? Então, ó, mãos à obra, prática e deixa Deus fluir, né? Através da tua vida. Que você seja um canal que primeiro Ele faça na tua vida, depois através da tua vida. Amém? Então eu te espero no próximo episódio. É tempo de florescer.